Oi, boa noite, Juliane, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiro, explicar o porquê da máscara. Eu estou aqui com meu irmão, o Alex Ferraz, e ele Ah, me ajuda, né, nesses contatos. Eu não sou muito bom nessas coisas, então ele me dá um suporte de segurança. E como nós não moramos juntos, ele tem mais de 60 anos, todos esses cuidados são necessários nessa época tão instável da pandemia que estamos atravessando. Grande prazer tê-la aqui, uma honra. igualmente, obrigada pelo convite, fiquei super feliz e vamos bater um papo, né? Ok. Juliane, eu gostaria de passar aqui para o nosso público, né, um pouco do que tem sido a sua carreira, né? E um dos pontos muito altos da sua carreira foi justamente o espetáculo, o drama musical Dançando no Escuro, né? Que você idealizou, produziu e você também estava à frente de um grande elenco dirigido pela Dani Barros. E esse espetáculo foi indicado aos prêmios TEL, Seja Gran Rio, Botequim Cultural em 2018. Você foi vencedora do prêmio Botequim Cultural na categoria de melhor atriz em musical. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de como foi a idealização desse projeto, né? Como você, o que foi Lars von Trier na tua vida para você ter esse impulso? Paulo, foi uma longa trajetória, viu? Eu conheci esse filme em 2003, 2004, mais ou menos, na Cal. É. Eu era aluna do Paulo Afonso de Lima na época e Hum, ele trouxe pra gente esse filme que tinha estreado, né, em 2000. Então, foi. 3 anos depois, mais ou menos, ele... Não, foi isso. 3 anos depois, mais ou menos, ele mostrou pra gente e falou que ia fazer uma adaptação com os alunos ali na Cal. E eu Aham. fiquei encantadíssima com o filme e ele me deu o papel da Selma para fazer na época. Opa, que legal, né? A adaptação que ele mesmo escreveu, né? O Paulo Afonso Sim. é um gênio, né? Maravilhoso. É. Sabia tudo de musical, sabia tudo de tudo. E ele já tinha feito todos os musicais da Broadway possíveis na Cal. Então, para ele, Ah, foi uma novidade, né? Fazer o Dançando no Escuro. Ele teve essa sacação, né? De fazer. E foi lindo lá também. Ele próprio adaptou. E a gente, o Luiz Antônio, né? Fortes, que uhum, é o idealizador também e ator e produtor, né? Do Dançando no Escuro, sim. geração 2017, também fez produtor. E foi muito bacana. E aí lá eu tive a ideia, eu falei, um dia eu quero fazer essa peça profissionalmente, né? Porque na época eu ainda era aluna, né? Da casa. É, Eu falei, quando eu me formar um dia eu vou montar essa peça. Eu não sabia sim. o quão difícil ia ser e quanto tempo ia demorar, né? Para esse sonho ser. Uhum, uhum. Exatamente 10 anos depois, na verdade, Cara, 3 foi em 2007. Eu errei. aham, E aí, em 2017, exatamente 10 anos depois, né, a gente foi atrás, assim, porque era tudo muito difícil, né? Porque tinha a questão da Bjork, que é uma pessoa difícil, e ela teve questão com Lars von Trier na época, né? E aí ela chegou a parar de gravar, sim. parou imagens, e aí ficaram faltando as últimas cenas. E aí foi ideia, porque ela brigou com ele, né? Teve aquela questão toda, se ninguém sabe se foi assédio ou não que ele fez com ela. E aí ela não queria terminar o filme. E aí ficaram faltando as cenas finais. E aí ele teve uma ideia de fazer com bonecos, né? Com o rosto, uma coisa parecida com o rosto da Bjork para conseguir finalizar o filme. Mas aí Caramba. aconteceu que a produção Hum, conseguiu convencer ela de finalizar o filme, e aí ela foi para fazer as cenas finais, e aí o filme ficou completo. hum, Então, ela tinha uma questão com esse filme, com essa obra, por isso que nunca foi montado, nunca em lugar nenhum. uhum, E aí tinha essa dificuldade, por isso que demorou tanto, né, para a gente trazer sim, sim. e conseguir estrear. E aí a gente foi atrás na verdade, conseguir os direitos para conseguir fazer a adaptação aqui no Brasil, né? Algum autor brasileiro fazer a adaptação. Mas quando a gente entrou em contato com a agência do Lars von Trier, eles falaram Hum, que existia essa adaptação, que nunca tinha sido estreada, feita pelo sim, Patrick, que é um nova-iorquino. E aí a gente sim. foi e aí a gente conheceu a adaptação dele, a gente se encantou muito. E aí foi quando a gente deu início à pré-produção mesmo.
E aí, 10 anos depois, a gente estreou e o Paulo Afonso, infelizmente, não conseguiu assistir porque ele faleceu meses antes da estreia. E quando eu Pouco postei no antes. Facebook uma matéria avisando, né, que a gente ia estrear, né? Uhum. Meu Deus, que lindo, eu quero muito assistir. Eu falei, com certeza, Paulo, você vai estar na estreia, você vai estar lá. Poxa, ele estava entusiasmado, né? Isso, ele estava numa época que não ia muito ao teatro, porque estava meio debilitado, né? E aí eu falei, olha, nem que seja preciso eu te buscar em casa, mas... Sei. E aí, infelizmente, ele não conseguiu assistir pessoalmente, mas eu acho que de onde Ah, sim, sim. ele assistiu com certeza e gostou muito do resultado. E é interessante você falando todo esse processo, porque ao mesmo tempo que a obra do Lars ela é muito instigante, né? Ele costuma dizer que ele gosta de ser uma pedra no sapato do espectador, né? Se ele Isso. não for essa pedrinha no sapato, ele gosta de fazer com que a pessoa saia incomodada, tanto que é o cinema do incômodo, né? Ele fala muito disso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado muito difícil de lidar com atores, né? Tanto que quando ele tentou continuar o Dogville, né? Num outro filme, a Nicole Kidman se recusou, disse que estava com outros contratos. O James Caan disse: ah, bom, se a Nicole não vai, eu também não vou. Então ele teve que colocar até uma outra atriz e um outro ator para fazer a continuação daquela trilogia que acabou se chamando Trilogia Inacabada, né? Ele tem essas questões, né? Os atores ficam meio traumatizados quando trabalham com ele. Tem um pouco isso. Sabe o que acontece ali, né? Parece que ele anda com o psicanalista dele do lado, né? 24 horas por dia. Eu achei essa história maravilhosa. Você sabia dessa? Do psicanalista, não, essa eu não sabia. Com Ele bateu o recorde do Woody Allen. Com essa aí, ele ganhou do Woody Allen. Pois é. Ele anda com o psicanalista dele 24 horas por dia. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Que aí já mostra logo, né, que a pessoa tem realmente questões ali para se tratar. É. Agora, você, o que mais te impactou nesse musical quando você viu a primeira vez? Porque ele é um musical que ele é até um pouco sádico com o público, né? Porque ele dá uma certa esperança. Eu, quando vi a montagem de vocês, eu me lembrei muito do Inferno de Dante Alighieri. Porque lá no Inferno diz assim, eu até me lembrei da passagem, anotei aqui para comentar com você. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Está lá no portal. Tem muito disso, né? Exatamente. A primeira vez, eu nunca imaginei que ia terminar daquela forma. Eu estava torcendo A gente. até o último minuto que acontecesse alguma coisa, né, para que ela fosse salva e ela saísse daquela situação. Mas quando eu vi aquele final brusco, né, aquela coisa toda, me tocou bastante. Não somente enquanto espectadora, mas também enquanto atriz. E foi aquilo que me instigou, na verdade. E aí eu percebi que eu gosto muito de obras desse jeito, né? Que terminam que a gente não imagina, e com um corte seco, uma coisa mais bruta, né? Que também não agrade tanto ao espectador. E foi isso que me fascinou muito na obra. E foi isso que me fez ficar encantadíssima. E eu particularmente sou muito fã do Lars von Trier, muito fã da obra dele, né? Então acho que e também pelo fato de ser um anti-musical, né? Porque Exatamente. drama, uma tristeza, né? Era uma tristeza sem fim, acabava mais. E geralmente os musicais são espetáculos que te colocam para suspirar, né? E para ter um pouco de... Te levar para um outro plano, né? Exatamente. E Mas ele é o contrário. eu gostei exatamente disso, né? E foi isso que me fascinou, eu acho. Porque a gente nota que no próprio, apesar das músicas serem belíssimas, né, a gente se encanta, mas é tudo o delírio dela, né? Então esse contraste do delírio dela com a realidade que ela está vivendo, eu acho que machuca muito o público, né? Porque o público gosta muito da Selma. Ele quer que a Selma seja salva, né? E quando ela vai para esse mundo, porque ela diz, né? Por que você gosta tanto de musicais? Porque no musical ninguém passa por coisas horríveis. Nada horrível acontece, né? E no dela, coitadinha, só acontece tragédia, né? É só tragédia. E é uma atrás da E outra. uma coisa, Quando você acha uma que atrás da outra.
acontecimentos, né? Que quando você acha que a coisa pode ser que melhore, não, acontece uma coisa pior, né? Porque primeiro ela tá ali vivendo a vida dela, atrás do propósito dela. Oi, É. Alessandro, a gente fez lá no Sesc, no SESI, foi lindíssimo lá também. Uhum. Obrigado, Alessandro, por estar. Maravilhoso a temporada lá. E aí, o que eu estava dizendo, a personagem, ela tá ali no propósito dela, aí ela vai, aí primeiro ela é mandada embora do trabalho, É. aí daqui a pouco acontece o roubo do dinheiro dela, aí daqui Do a dia. pouco acaba assassinando o Bill, e daqui a pouco ela é presa, depois ela é condenada à morte, depois é enforcada. Então, assim, é uma sequência de acontecimentos que é só pior, só vai piorando, né? Só vai piorando ao longo do... Me parece, a minha memória, me corrija se eu estiver errado, que muito do destino dela é selado pela integridade dela de não querer revelar um segredo, né? Ela tenta ser fiel a um segredo, né? Ela é muito fiel à amizade dela com o Bill, né? Ao É. pedido dele, desesperado de ela não contar o segredo dele, e é isso que Apesar do que ele fez, né? Apesar do que ele fez, né? fez exatamente. Então ela é uma heroína, né? Uma heroína mesmo, né? É um personagem assustador. E aí você convidou para a direção a Dani Barros. Como é que vocês se conheceram? Então, a Dani, ela fez parte da Companhia Mundé, né? Ela, que eu também faço parte. E aí ela fez as Conchambranças de Quaderna há 10 anos atrás. E sempre uma excelente atriz, maravilhosa, né? Divina. Do Ariano Suassuna, né? Isso. Texto. Isso, com a companhia. E aí a gente se conheceu lá. E eu sempre admirei muito o trabalho da Dani enquanto atriz. Eu sempre achei ela muito incrível, né? E aí depois da gente conseguir levantar, porque enfim, a gente conseguiu, teve um FAT, né? FAT na época, não sei se era FAT ainda. Era um edital que a gente Uhum. tinha ganhado, né? E aí foi aquele É. edital fatídico que deu calote nas pessoas e tudo. Então a gente, depois disso, a gente conseguiu uma temporada, né, para estrear no Sesc. E aí a gente estava pensando quem a gente vai chamar para dirigir e tudo mais. E aí veio a Dani na nossa cabeça, porque a Dani estava sempre em contato com a gente, né? A gente pedia muitos conselhos para ela. Eu e o Tulinho, Uhum. a gente pedia conselhos de quem poderia estar no elenco, de quem ela achava legal, porque artisticamente a gente sempre achou ela, me faltou a palavra agora, a gente sempre foi muito fã dela, né? Sempre acreditou muito no que ela Admirou muito, né? sempre admirou muito isso. E aí ela estava ali com a gente, né? Sempre dando conselhos e falando, chama fulano, chama Beltrano, faz assim, faz assado. E aí quando a gente estava nessa, ela falou, me manda um texto. A gente falou, Dani, você não quer dirigir, não? Aí ela falou, me manda um texto. E aí É. ela leu, e aí depois ela falou, vamos fazer. Ela amou o texto, achou incrível, falou, vamos fazer. E eu, de olhos fechados, confiei, porque eu falei, ia ser a primeira direção dela, né? Em nenhum momento É. fiquei insegura de convidar uma pessoa que estava estreando na direção para fazer, porque ela era uma pessoa que a gente sempre admirou muito. Então, eu, de olhos fechados, confiei. E foi a sua primeira produção também, né? Isso. Quer dizer, vocês ali. É muito bacana isso, né? Você, junto com outra pessoa, com um grupo, vocês começam a serem pioneiros numa determinada ideia, né? Isso daí é muito, muito bacana, né? Exatamente. E foi muito gratificante tudo que aconteceu, né? Apesar da gente ter ganhado o edital e depois a gente ter levado o calote da prefeitura, e aí ia estrear no Sesc, mas aí era uma produção muito grande, né? Eram 9 É, atores, uma criança no meio, então o fato de uma é, criança dar uma é. editada nas coisas, porque, né, como criança não é brincadeira. Sim, sim. E aí tinha uma banda com 4 músicos, enfim. A gente fez o que a gente brinca que a gente fez milagre ali. A gente fez sem patrocínio, né, praticamente. É. Foi uma ajuda, né, do Sesc, que viabilizou
e fez com que a gente conseguisse fazer aquela milagre, né? A gente chama de Sim, milagre. sim. Falou que a gente conseguiu fazer realmente um milagre. E Não, aí e o... é que a gente vendeu mãe, vendeu pai, vendeu tudo, né? O Tunílio pediu empréstimo, eu pedi empréstimo, e aí ele vendeu o carro, depois eu vendi meu carro. Enfim, a gente está até hoje pagando empréstimo, mas muito feliz por tudo, né? Ficou faltando São Paulo, a gente ainda precisa fazer São Paulo. Eu Mas tô... valeu muito a pena. Eu me lembro, eu vi até uma postagem sua no Face, quando foi a primeira apresentação de vocês no Oi Casa Grande, aquela fila de pessoas, na É, chuva, fica frio, e todo mundo ali para conferir o espetáculo. foi lindíssimo, foi lindíssimo. Aquele vídeo, tem um vídeo que a Dani filmou, né? Que a Dani fez, e foi aquela estreia do Oi Casagrande, foi uma coisa assim maravilhosa. Tinha 1.000 pessoas lá assistindo a gente. Foi. Depois a gente fez uma apresentação também no Fita, que Sim. também tem 1.500, mais de 1.000 pessoas. E aí foi uma coisa assim estrondosa, a gente ficou muito feliz. Foi bem bonito, bem bonito. É maneiro. Agora, antes de falar também um pouco sobre a tua convivência com a direção da Inês Viana, que você fez tantos espetáculos da Companhia O Mondé, vamos voltar um pouquinho, eu sou psicólogo, gosto de voltar um pouquinho lá na infância, né? Fique tranquilo que não vai ser uma psicanálise freudiana, não. Mas eu só para querer saber, você, Juliane, criança, o que te fascinou mais na arte e que te levou para esses caminhos que caminham tão próximos, né? Da dramaturgia e do canto. Olha, eu não sei te dizer o que foi. Eu acho que é uma coisa que eu não sei explicar, é uma coisa que eu não sei explicar o que foi. Meus pais não me levavam a teatro muito. Se eu fui ao Também teatro, não eram do meio artístico, não eram do meio artístico. não tem nada a ver com isso. Hum. E aí, se eu fui a uma peça do Chapeuzinho Vermelho quando era criança, foi muito. É mesmo? Era uma coisa assim, o que eu lembro é o seguinte, eu estava na escola e aí de repente entrou um homem assim, junto com a diretora do colégio, e aí o diretor estava anunciando que a partir daquele momento iam ter aulas de teatro lá no colégio. Hum. E era uma aula de matemática chatíssima, que eu sempre odiei, Somos dois. fadada daquilo. E aí, quando aquele homem entrou, junto, aquele professor, junto com o diretor, dando a notícia, eu não sei o que aconteceu, que me deu já uma alegria no coração. E aí, eu cheguei em casa e eu fazia jazz na época. E as minhas notas não estavam muito boas. E aí, isso eu tinha o quê? Sim. 11 anos. E aí, eu cheguei em casa e aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, você não sabe. Chegou um moço hoje lá no colégio dizendo que é professor de teatro e que a partir de agora vão ter aulas de teatro no colégio. Aí ela falou: ah, mas aí você vai ter que escolher, porque você não pode ter duas distrações, porque suas notas não estão muito boas. Então é ou jazz ou teatro, você escolhe. E eu não tive dúvidas. Não, Sim. na mesma hora eu falei teatro, sem nem saber o que era. Eu não tive medo de largar o jazz, que eu gostava de fazer, Ela te mas. colocou ali numa escolha de Sofia, né? Oi? Ela te colocou ali numa escolha de Sofia. É, exatamente. E aí, mas sem pestanejar, eu respondi teatro, sem nem É. saber o que era. Então, é uma coisa que não dá para explicar. E aí, eu Uhum. saí da aula de jazz e fui para aula de teatro, e aí tudo começou. Uhum. Aí depois você não tentou, durante algum tempo você tentou conciliar o teatro com a dança, ou sempre tentou fazer isso? Não, não. Eu não senti falta da dança também. Hoje em dia eu sinto, né? Eu penso que eu deveria ter feito, porque para musical ajuda, né? É. Mas eu ainda tenho a possibilidade de fazer uns passos ou outros, mas enfim, bailarina realmente não deu. Mas na época não, foi só o teatro e me apaixonei. E aí aconteceu o que minha mãe não queria. Eu Ah, tão apaixonada por aquilo, deslumbrada por aquilo, que eu repeti de ano nesse ano. ah, Passa que com o teatro. Eu lembro que era toda quarta-feira. E aí eu cheguei toda quarta-feira, para mim, as quartas-feiras eram o melhor dia. O melhor dia era quarta-feira. Eu chegava lá, quarta-feira. depois da aula tinha aula de teatro. E aí eu ficava até tarde da noite lá, porque eu estudava à tarde.
Então, ficava de 6 às 9, de 6 às 10. E para mim era o melhor dia da semana. E aí acabou que me ocupou bastante, que eu repeti de ano, em matemática. Justamente na aula que eu estava lá, triste, e quando o professor de teatro chegou. E o cantar na sua vida? Como é que foi? Foi mais ou menos paralelo com o teatro? O cantar foi um pouquinho antes. Não sei como. Eu estava. Sempre foi tudo assim. Deu de repente, tá. Eu tava. Aí foi um pouquinho antes, eu tinha 8 anos. Oi, Jana! Saudade! Eu tinha 8 anos e aí eu estava ouvindo um CD da Ivete Sangalo e ela estava cantando Samarina. E aí eu amava essa música. E aí chegou um momento que eu decorei a música. Aí quando eu vi, eu estava cantarolando junto com a Ivete. Samarina, cantar. E aí eu falei, nossa, eu canto igual a ela. Eu acho que eu canto. Foi assim. Foi. Mas é legal, né? A gente repara, eu estive vendo também a vida de outros artistas, a maioria das grandes rumos que a gente toma na vida são intuitivos, né? Não são decisões muito planejadas, né? De repente você pega aquele caminho e você vê que tem tudo a ver com você. É mais ou menos uma coisa meio mágica, né? Como você está dizendo. Você não sabe bem. Não sei explicar, não tem explicação muito, porque uma coisa assim, aí você tem uma infância onde você vai a muito teatro, e você... Não tive, né? Não tive. Foi uma coisa realmente que foi de repente, né? Então eu acho que foi uma coisa que veio comigo. Nem você era muito, ou você era muito do cinema? Você era muito de cinema? Não, era do teatro. Era do teatro. Era mais do teatro. Não, mas estou dizendo assim, de você assistir, você não ia muito ao teatro, mas assistia muito ao cinema? Muito cinema, sim. Cinema, sim. É. Mas o teatro mesmo eu não ia muito. Porque tem certos atores que a gente nota isso. É como se ele, por exemplo, da mesma maneira que o Lars von Trier, a gente estava falando, ele se utiliza do teatro para desconstruir um pouco o cinema, né? Você vê que ele faz toda uma coisa que parece estar numa peça teatral. Também algumas pessoas que curtem muito cinema acabam depois indo no teatro e tendo um pouco essa pegada também, digamos assim, entre aspas, cinematográfica. Né? Exatamente. Como é que foi para você esse trabalho na companhia Omondé? Como é que você conheceu a Inês Viana? Você fez vários espetáculos, né? De muito sucesso. Até aqui eu queria citar um que foi muito bem, que é Os Mamutes, que rendeu para você uma indicação, né? O prêmio Fita de Teatro de 2012, né? E Os Mamutes, eu assisti uma montagem, eu faço um trabalho também paralelo, quer dizer, fazia antes da pandemia, ali na Escola de Atores Wolf Maia, e foi uma das peças de formatura que eu mais curti do Jobilac, foi justamente Os Mamutes. Então, como é que foi para você essa peça? Eu assisti essa montagem também. Eu assisti, foi bem legal. Assistiu? Assisti. Então, eu conheci a Inês na Cal também, eu estava me formando já, né? E aí, junto com mais 2 amigas atrizes que estavam... Ai, tá meio barulho aqui, né? É a rua. E junto com mais 2 amigas minhas, que também estavam se formando na minha turma, a gente chamou a Inês para dirigir um projeto nosso. Sim. E aí, mas aí acabou que não aconteceu o projeto. E aí, paralelo a isso, a Inês ia fazer a primeira direção dela fora da Cal, porque ela dava aula de teatro na Cal, e ela tinha feito uma remontagem do O Casamento, que foi aquela montagem que teve dos Fudidos Privilegiados. Sim. E aí ela fez com os alunos uma formatura, e foi muito legal lá na Cal. E aí ela resolveu trazer para o profissional, porque ela já estava com muita vontade de criar, de fundar uma companhia como diretora, né? E aí algumas pessoas desse elenco permaneceram e outras não. E aí ela fez meio que um teste, uma leitura, e aí me chamou para essa leitura, porque ela já me conhecia lá do texto, né? Que a gente tinha chamado ela para dirigir. E aí eu fui e fiz a leitura e passei no teste, né? Digamos assim. E aí eu fiz a Maria Inês, que foi justamente o papel que a Dani Barros fez. Que óbvio. E aí depois de tempo, quando
o convite, né, do Fita para a Inês dirigir um espetáculo do Ariano Suassuna para estrear no Fita. E aí ela chamou um elenco de atores mais experientes, né? E aí nesse trabalho, e aí foi quando o Mundé surgiu de fato, né? Nas Conchambranças de Quaderna no Fita. E aí depois de um tempo, no segundo espetáculo, né? Eu entrei para fazer Os Mamutes. Sim. E aí, depois disso, eu substituí a Dani Barros de novo nas Conchambranças de Quaderna. Uhum. Dani sempre ali. E aí eu entrei para a companhia a partir do segundo espetáculo, que foi Os Mamutes. E aí, depois disso, a gente fez o Infância, Tiros e Plumas, depois fez Os Inadequados. Tem alguma outra? Tem duas que eu não fiz, que foi a última e o Nem Mesmo Todo Oceano. Mas a gente sempre tenta conciliar, né, a agenda da gente com os trabalhos fora da companhia, com os trabalhos dentro da companhia. Mas, enfim, eu gosto muito de fazer parte de uma companhia. Os Inadequados também foi? Os Isso. Inadequados? Inadequados, sim. Que foi um espetáculo que a gente fez. O texto eram só cartas, e todo mundo pegava o livro de condomínio, aquele de reclamação. Esse foi tipo uma criação coletiva, né? Isso, exatamente. E aí a gente pegou, cada um aí olhou, cada um fez a sua pesquisa, olhamos as reclamações, a gente escolheu as que a gente gostava mais através de improvisações e a gente ia apresentando e a gente ia escolhendo, né, qual que a gente ia fazer e eram depoimentos, né? A gente fazia o papel da pessoa que estava reclamando aquela coisa específica. E foi muito legal. Uhum. E o Jobilac, ele tem também um teatro muito, muito instigante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse Infância, Tiros e Plumas, que ele se passa todo dentro de um avião, é isso? Isso. O Infância foi maravilhoso o processo, porque os Mamutes, né, foi um texto que eu já tinha escrito há muitos anos antes, que estava engavetado e nunca tinha sido montado. Então, era um espetáculo que ele tinha para muitos atores, e a Inês tinha perguntado para ele se ele tinha esse texto, e aí ele apresentou os Mamutes, e maravilhoso, super atual, né? Ele tinha escrito, sei lá, 2 anos antes da data que a gente estreou. E aí, a infância já foi diferente. Ele escreveu para cada ator. Então, a gente foi fazendo improvisações no início, ele foi vendo e tudo. E aí ele criou na cabeça dele aquela história, e aí ele foi escrevendo para cada um. E isso foi maravilhoso. Que legal. Ele é maravilhoso. E aí foi incrível. Ele ia percebendo o perfil psicológico de cada ator e ia... Isso, exatamente. Que bacana. Você também tem uma longa trajetória com o João Fonseca, né? Foram vários espetáculos, né? O Company, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa tua parceria também de palco com o João Fonseca. O Beijo no Asfalto, em que você veio atuar também. Isso. Enfim. O João, eu amo ele. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Que pessoa maravilhosa. E aí, ele assistiu, né, o casamento, né, da Inês, porque o Nelo a Filó fez o figurino da gente. Aí o Nelo assistiu, o João também, então eu conheci eles ali, né? E aí, depois de um tempo, uns anos depois, eu fiz o teste pro Rock in Rio, e aí passei, e aí acabou. Aí depois a gente fez 6 espetáculos juntos, aí depois fez o Cazuza. Teve o Cazuza, o Cazuza. Isso, foi o Cazuza, depois foi o Cássia Eller, depois foi o Beijo no Asfalto, que eram aquelas canções, né, que o Claudinho fez, lindíssimas, né, transformou o texto do Nelson em musical, foi bem legal também. O Company, você lembra em que ano foi o Company? Company foi ano passado. Foi ano passado, isso mesmo. Teve o livro dos Montes Dados, que era um texto maravilhoso do Rafael Primor. Isso, bem lembrado. Fez também. E o Company, que foi ano passado, que foi muito legal também. Também com essa questão, né, da cultura e tudo mais, a gente não conseguiu fazer outra temporada. Mas a gente ainda está tentando. Esse o livro dos monstros guardados, esse eu não cheguei a ter muito... O que gira em torno? Eu achei o título muito original.
Tá me ouvindo? Oi, Sim, tá melhor. voltando a tua voz, tá voltando. Oi, agora tô testando a tua voz. Fala um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Ah, voltou. Eu tô. Beleza. Esse do que você mencionou, oh, meu Deus, o livro dos monstros. Oi, agora voltou a travar um pouquinho. Voltou? Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Você está me ouvindo? Esse é o livro dos monstros guardados. Eu não cheguei a ter muitas informações sobre o espetáculo. Qual era a proposta? Eu achei o título muito original. Ai, meu Deus, eu acho que travou aqui. Você tá me ouvindo? Agora voltou, sim. Agora eu tô. Ah, JF e porque eles tinham que cumprir essa temporada, porque já estavam há um tempo para fazer o espetáculo. Foi uma pena não ter conseguido continuar, porque o texto era maravilhoso e o espetáculo em si, né, o elenco era muito bom. Era com a Carol e Pimpel, agora saindo um o pouquinho do Daniel teatro, a Bulhon, tua o Jefferson experiência em Schroeder, cinema. o Heron Corrêa e Eu a estava Rossi Moura. pesquisando um pouco Então era sobre a tua realmente um carreira ótimo e vi espetáculo. que tem um filme, Depois a Louca Sou Eu, com direção da Júlia Rezende, que foi do ano passado que você fez, né? Você, você teve mais experiências em curtas, metragens, ou essa foi a tua primeira experiência em cinema? Isso, essa foi a minha primeira experiência e eu Uhum. amei. E é muito legal. Depois eu fiz também com a Júlia também o Coisa Mais Linda, que Ah, também sem foi uma dúvida. experiência muito bacana. E há uns aninhos atrás, que foi a minha primeira experiência com ela, eu fiz uma participação naquela. Ai meu Deus, como era o nome? Meu Passado Me Condena. Meu Passado Me Condena. Era aquela série do Fábio Porchat. E aí eu fiz Por exemplo, você fez com alguns ela. trabalhos em televisão, né? No audiovisual eu Qual fiz mais o veículo que te participações, atrai mas mais, ainda ou igualmente não você gosta, rolou televisão ou uma novela cinema? inteira. Estou no aguardo. Olha, eu acho que o cinema tem uma. Eu gosto de todos, né? De tudo. Mas eu acho que o cinema tem um tempinho mais para você preparar, né? Para você apresentar. Tem tempo, né? A televisão não tem tanto tempo. Então você acaba entregando o que você pode, né? No Uhum. Que é a cinema, experiência que você está tendo. na série, assim, É. uma coisa mais Aliás, essa pré-estreada. série Você é uma tem série da que preparar Netflix que alguma você está coisa, fazendo, levar né? um Coisa mais trabalho linda. Como é que mais você vê avançado. esse mercado do streaming atualmente? Você acha que Mas ele pode tirar muito do mercado da televisão ou podem coexistir pacificamente? eu acho que quanto mais opções a gente tiver, melhor, né? Porque acho que a demanda de atores vai crescendo a cada dia que passa, né? A cada dia tem mais atores no mundo, principalmente no Brasil, né? Onde é uma profissão que as pessoas querem muito, né, trabalhar. Então eu não sei se vai tirar o lugar da televisão, né? Porque a novela continua sendo a novela, né? A Globo agora está produzindo muita série também, né?
de muita qualidade. Então, eu acho que aí tem a Record, tem o SBT, então eu acho que quanto mais opções a gente tiver, né? Agora, uma dúvida, Juliane, muitos atores começam na dramaturgia, até então nunca tinham escrito nada, e depois vão pegando gosto por quererem também escrever para os seus veículos, né? Eu, no outro dia, a última live que eu fiz com a Ari Coslori, com a diretora Ari Coslori, eu me lembro, a gente estava falando sobre Carga Pesada, aquele seriado Carga Pesada, com o Fagundes e o Estênio Garcia, e o Fagundes escreveu vários episódios com Carga Pesada, né? E episódios até muito marcantes na temporada. Você também acha que dentro desse seu contato com o seriado, você já sentiu alguma vontadezinha, alguma inclinação de se arriscar como roteirista? É. Olha, eu já tentei, viu? Mas por enquanto não deu. Isso é uma coisa que não consigo. Eu não sei. Eu queria muito compor, queria muito, acho lindo quem compõe, acho maravilhoso quem escreve. Mas para mim, acho que eu tô mais no Muito lugar crítica, certo, você é sabe? muito crítica em Acho que relação ao não seu conteúdo. para mim ainda não é. Já tentei, eu me critico muito. Agora é Começo a interessante, você está escrever falando uma da Cal, né? E é uma coisa que eu tenho frase minha, observado e aí também. eu Muitos alunos da Cal, que são apaixonados pela Cal, depois acabam se tornando professores de lá. Você exatamente. também tem dado cursos lá. Fala um pouquinho dessa tua trajetória também, dentro da Cal, tendo os seus alunos, você como professora. Gente, isso foi uma coisa assim que eu nunca imaginei. Falei, Ah. gente. E aí, quando a gente fez a proposta, né, eu e a Marta Parê para dar o curso livre para o Hermes, aí deu aquele friozinho na barriga. Eu falei, meu Deus, eu vou comandar uma turma, né? Mas a gente amou muito fazer. E quando a gente foi para dar aula, né, teve aquela coisa, meu Deus, agora somos professoras. Então, mas foi muito legal assim a troca, e aí eu me vi nesse lugar também que eu nunca tinha imaginado que pudesse ser possível, e é também uma porta, né, aberta para os momentos que a gente não está trabalhando como atriz, e também uma forma também da gente pesquisar, né, e tudo mais. Eu imagino, tenho vontade de um dia, quem sabe, dirigir. Então esse lugar de dar aula, né, ajuda a Porque também gente é muito sedutor, né? Nessa mesma entrevista com o Ari Coslori, ele mostrou, ele disse assim, Paulo, chegou uma época da minha vida que eu só queria dirigir. Eu primeiro atuei em A Moreninha, várias novelas, principalmente daquele núcleo das 6, da Globo, que estava emergindo naquela época dos anos 70. Mas depois, quando ele começou, principalmente com Carga Pesada e outros seriados, aquela fase dos seriados da Globo, Plantão de Polícia, né, Malu Mulher, aí ele deu um tempo até da carreira de ator. Tanto que agora, recentemente, ele fez até um retorno lá no Teatro Petra Gold, com Lá Fora Temporal. Ele como ator, né? Então, acho que você também, não sei, eu noto em você uma intuição minha, que a direção tem tudo a ver, sabia? Até porque eu acho que a tua experiência como sim, eu acho que idealizadora do ainda mais projeto, assim, por eu produtora tentar do me dedicar Dançando na no Escuro, direção, só faltou você dirigir ali. ser Né? Você roteirista, chamou a sabe? Dani, Eu acho que é mas mais esse eu acho que lado. num próximo aí você vai acumular funções, vai jogar em várias posições. Ah, dava muito pitaco. Cada, dava muito pitaco. Mas é bom, vai tornando mais rico, né, o processo, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho também, você me adiantou, eu fiquei muito feliz pela notícia que você me deu, porque em plena época de pandemia você tem um espaço tão bonito como aquele do Teatro Prudential, né? E o Oscar Niemeyer, numa espécie de intuição visionária, ele bolou aquele espaço para ser utilizado também ao ar livre, né? Quando que a gente imaginar? Foi um espaço que sempre ficou ocioso lá desde que o teatro foi construído. E agora
está sendo utilizado. Como é que está sendo para você essa emoção de preparar todo um show com todo carinho para apresentar lá a partir de janeiro? Sim, Nossa, eu até ano passado eu tinha muito sim, receio sim. de me apresentar enquanto cantora, né? Eu tinha muita vergonha, porque quando eu tô cantando no musical, eu tenho uma barreira, que é um personagem à frente de mim. Então, eu cantando. E aí, no ano passado, Uhum. finalmente, né, eu tive uma coragem de fazer um show e foi muito bacana. Eu escolhi músicas que eu gosto de É. cantar e chamei as pessoas que eu gosto e foi muito legal. E aí agora, eu não sei, me deu já mais uma segurança de fazer e junto com essa situação toda que a gente está vivendo, foi uma possibilidade assim de eu encarar de novo isso, né? Então eu estou muito feliz. Lá eu acho um teatro belíssimo, né? Muito com pessoas, com espetáculos e com uma curadoria super legal. Então, eu sempre tive vontade de me apresentar lá. Uhum. Então, tô muito animada. E vai ser um show só com músicas do Tom Jobim, né? O repertório do É. Tom Jobim, na Uhum. semana da Universidade, né? Vai ser no dia 23 de janeiro. Então, espero que dê tudo certo até lá, né? Porque tem algumas coisas, a gente não sabe, né, como é que vai estar a situação da pandemia até lá, mas Deus vai. É, com espaço, né? Dá para seguir os protocolos de Todo segurança tranquilamente, a né? questão de as precauções, né? As mesas são muito longe uma das outras, elas não ficam perto. A capacidade está totalmente reduzida. Antes parece que cabiam 100 pessoas, agora vão só 50, 60, bem espaçadas. E, ao mesmo tempo, tem a transmissão online. Então, vamos estar lá dia 23 de janeiro, cantando Tom Jobim, que é, enfim, maravilhoso. Então, estou super feliz. Eu falei, gente, no início, eu falei, vai ser E tranquilo, vou cantar Tom Jobim. Aí os vai ser ensaios presencial começaram, e meu online ou Deus, só presencial? aqui, outra ali, outra cá, outra colar, meu Deus do céu. Sim. Tem que ensaiar muito. É. E Eu ainda não tenho certeza, mas presencial vai ser. Eu só não sei se vai ter online junto. Mas presencial vai ser por enquanto. Sou eu, o Igor e o Renato Arueira. Nós três vamos cantar, que é o violão, o E, inclusive, saxofone, hoje, voz. a gente, Eu acho que vai quando ficar lindo. combinou Os ensaios essa vão começar a live, estar lindo, né? Os eu fiquei muito ensaios, feliz de então acho saber que que você ia até preparar um janeiro número a gente musical vai para a gente, apresentar do um Tom show Jobim, muito né? bacana. Estou muito curioso de saber qual você vai apresentar essa música no espetáculo, quer dizer, no show. Tá? Ok. Isso, eu posso cantar uma música que a gente do show, uma palhinha, para vocês vão encontrar por lá. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. É, viu? Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Inês, da primeira vez. Falamos dela, quem chegou? Era a cidade da segunda ao cais, a eternidade. Agora eu já sei da onda que seguiu no mar e das Aê, estrelas meu. contar. E me diz uma coisa, entre tantos que a gente tem talentos É memoráveis impossível no ser Brasil, né? feliz sozinho. Tom Jobim, óbvio, fala fundo ao coração da gente. Qual outro grande nome da música brasileira que emociona você e que você teria vontade também de interpretar no palco? As músicas. E existe planos de você, alguma coisa a nível de
plataformas digitais, de lançar também Início, EPs e com, tal. por aí, por aí. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Porque eu acho que essa coisa da, da cantora ainda não está muito estruturada assim, sabe? Para eu lançar uma música. Eu não sei, eu acho que eu gosto mais de uma MPB, mais uma coisa mais que não sei se é tão vendável Sim. assim. Então, acho que para lançar um streaming, lançar uma música, acho que tem que ter uma identidade musical muito definida, sabe? Aí É. acho que eu ainda não. A parte, existe um É a lado coisa da compositora cantora, né? também Que aí, eu que a gente pode aguardar ainda que venha a se não me revelar encontrei muito em ali. breve. Mais uma Você coisa compõe de também? intérprete, né? Tô mais na Tem um intérprete, lado digamos compositor. assim. Não, não, não Legal. componho. E a nível de dramaturgia, Componho agora tem melodias muitos às vezes. Eu espetáculos penso online, né? Quer melodias, dizer, até conversando melodias, com mas um Tadeu Aguiar, ele falou, uma não, a gente canção pode falar mesmo de teatro completa ainda online, não. marcou bem. São apresentações que estão sendo feitas. Mas tem umas de muito sucesso. Inclusive, eu entrevistei a Sueli Franco, ela está com um Novo e Normal, com um elenco muito bom, que é a proposta lá do Teatro Folha, né, que inaugurou esse lado online. Você tem vontade, ou você já está preparando alguma coisa para apresentar online a nível de dramaturgia? Teria vontade? Teria vontade, penso nisso e estou entendendo ainda como é que poderia ser. Porque, na verdade, a gente não sabe, né, como é que vai ser no ano que vem, como é que as coisas vão voltar ao normal ou não. Acredito que esse formato Uhum. vai continuar, né? Então é uma coisa que a gente tem que já ir pensando, sim. Uhum. Mas por enquanto ainda não. A gente fez uma leitura com a Companhia Mondé durante a pandemia, né? Foi a única coisa Eu online também assim, acho. que foi uma leitura das Conchambranças de Quaderna. E foi bem E, bacana inclusive, um também, assim, a formato leitura, formador de mas eu plateia, acho né? que é um Você tem, de formato, repente, um sim, que veio para espetáculo ficar e aqui que a gente tem que sendo transmitido. começar Oi, a se adaptar a isso. oi, Juliane. Voltou. Parou. Agora, agora sim, agora sim. O que eu estava dizendo é o seguinte, que esse espetáculo, concordo contigo, eles vão perdurar, porque eles estão sendo um elemento de formação de plateia. Você vê, em regiões do Brasil, pessoas que Agora nunca sim. foram ao teatro, vendo essas apresentações, Aham. quando voltar tudo ao normal, eles vão ser os novos integrantes do teatro, né? Uhum. Exatamente. E esse formato traz a possibilidade da pessoa que, por exemplo, às vezes não está no É Rio de muito legal Janeiro, aquele debate que né? é E aí feito ela